Senhores alunos, oi! Estamos começando mais uma aula de Física. Física A, frente A. Agora começaremos a falar de assuntos referentes à apostila V3. Essa aula está programada para subir no dia 16/11 de 2020, segunda-feira, se não tiver nenhum percalço. Bom, só confirmando, são 4 turmas. Turma 1, fevereiro noite. Turma 2, fevereiro sábado. Turma 3, março noite. Turma 4, março sábado. Bom, o assunto de hoje é um pouquinho extenso. Dividiremos esse vídeo em 3 partes. Eu irei editar e vou compactar em um arquivo só. Porém, vou tentar fazer tudo para que essa aula não exceda 1h40, até porque ela vai ser bastante extenuante. Por isso eu acho interessante fazer uma divisão em 3 frentes. Farei a divisão em 3 frentes e, se for o caso, eu também, caso vocês precisem, eu posso jogar um arquivo único, se vocês desejarem assistir de uma forma contínua. Pois bem, gente, essas são as turmas. Data que vai subir esse vídeo, 16/11. E vamos continuar. Vamos começar a apostila 3. Física A. Só lembrando, gente, a apostila 3, Física A tem 3 frentes. A primeira frente é inerente a 3 assuntos básicos: trabalho e energia, gravitação universal e impulso e quantidade de movimento. A parte 2 é toda a parte referente à ondulatória. Irei focar os assuntos principais, visto que temos pouco tempo. Nosso curso está terminando e com isso eu também tenho que terminar as apostilas. Então, isso é só a parte inicial que eu estou falando com vocês. Essa aula de hoje é trabalho e energia. Ela começou hoje, termina hoje. Próxima aula começou, terminou. Pessoal, leiam incessantemente a apostila de vocês. Façam os exercícios. Se tiverem dúvida, podem ir no plantão. Se tiverem dúvida, eu também posso tentar esclarecer para vocês alguns tópicos, mas não deixe de estudar as aulas anteriores, caso vocês não tenham visto ainda as aulas. Essa aula ainda vai subir no YouTube, porque ela é gravada. Bom, então vamos começar a aula de hoje. Qual é o assunto da aula de hoje? Trabalho e energia. Esse material está na apostila V3, páginas 105 até 114. Ela já está disponível no Google Classroom, então baixem a apostila, façam o download e deem uma lida nesses tópicos. O que eu vou falar hoje é um resumo ou uma explicação do que vocês devem estar estudando na apostila. Beleza? Então, gente, o que nós vamos começar a falar hoje? Vamos começar a explicar o que é energia e o que é trabalho. Antes de falar em trabalho, eu preciso falar com vocês sobre energia. E definir o que é energia não é um assunto tão fácil, tão trivial
de ser abordado. O que nós sabemos? Que a energia, ela está presente no universo. E essa energia, ela é apresentada de várias formas. Por exemplo, quando uma lâmpada acende, eu tenho uma forma de energia. Essa energia, ela é manifestada na forma de radiações eletromagnéticas. É a energia luminosa. Por exemplo, quando uma máquina é colocada para entrar em funcionamento, a energia é manifestada de uma forma de movimento, que é uma energia cinética ou energia mecânica. Quando a energia está armazenada em pilhas ou baterias, ela é uma energia armazenada na forma química. Da forma química é convertida para a forma elétrica e da forma elétrica convertida para as outras formas de energia as quais utilizamos, que é a energia útil, energia mecânica, energia térmica, que é aquecimento, energia luminosa e entre outras formas, né? Mas veja bem, gente, para falar de energia, o que seria isso? Grosso modo, se alguém perguntar para vocês no dia do vestibular o que é energia, a resposta mais coerente que vocês podem falar: não sei. Isso mesmo, não sei. Até agora, ninguém sabe definir o que seria essa energia. Da mesma forma que você não consegue, por exemplo, definir o que é vida. Mas você sabe que tanto a vida quanto a energia está presente no universo, de uma forma geral. Bom, energia. Então ele é um parâmetro difícil de ser definido, mas ele aparece no universo, aparece em objetos, pessoas, máquinas, pilhas, baterias, motores, entre outros, né? Ela existe, e quando ela existe, o corpo ele apresenta uma capacidade de realizar o que? Trabalho. Ou seja, essa energia, se ela está acumulada, se essa energia ela está presente nos corpos, ela é convertida em outra forma de energia útil. Bom, essa energia ela pode ser armazenada. Pilhas e baterias é um exemplo de energia armazenada. Em que forma? Na forma de energia química. A energia proveniente na madeira, por exemplo, ou nos combustíveis, ela é liberada na forma de combustão, na forma química. E de lá ela é transferida para a energia mecânica. Bom, a energia, da mesma forma que ela é alterada, ela pode ser alterada de uma forma para outra, porém ela não pode ser criada e nem destruída. Bom, isso nós vamos ver quando estivermos estudando o princípio de conservação de energia. Bom, então, resumindo, trocando em miúdos e em outras palavras, energia não se define. Ela está presente nos objetos, nos corpos, mas ela não é definida. Mas ela é essencial para que um corpo realize trabalho. Trabalho é o ato, o efeito de trabalhar. Quando vocês estão realizando uma atividade, por exemplo, vocês estão trabalhando. Só que essa atividade que vocês estão realizando, ela vai desde, por exemplo, vocês pegarem um ônibus, desde vocês estarem escrevendo, desde vocês estarem aqui observando essa tela. Então vocês estão realizando um trabalho, e esse trabalho requer um gasto de energia, até o momento que vocês começam a ficar com sono, né? E aí você precisa repor essa energia, né?
para que no próximo dia vocês realizem novamente o trabalho. Isso será definido com mais detalhes nas próximas aulas. Aliás, nessa aula, mas nas próximas transparências. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a energia, ela se manifesta de várias formas. Como também essa energia ela pode ser acumulada, ela pode ser armazenada. Então, existem formas de energia química, energia térmica, energia sonora, energia luminosa, energia elétrica, energia na forma magnética, que são as radiações eletromagnéticas que eu acabei de falar para vocês agora, que é referente ao que? A energia luminosa. Mas, como o nosso assunto aqui é trabalho e energia, e como estamos na frente A, e a frente A ela lida com a parte de mecânica, vamos focar o quê? Quando estou falando de energia potencial, eu vou focar nessas duas coisinhas aqui, ó, nesses dois parâmetros. Então, o que acontece? Porque é o que vocês, de fato, observam na mecânica. Então, essa energia ela pode ser armazenada na forma gravitacional e na forma elástica. Bom, gente, quando falamos em energia potencial gravitacional, o próprio nome fala para vocês, né? Estamos falando da gravidade local. Ou seja, o que é força gravitacional? É aquela força que a Terra exerce sobre os corpos e que os corpos exercem sobre a Terra. Toda ação tem sua reação. Isso nós explicamos, isso foi explicado na dinâmica, né? Então, se tem o campo gravitacional envolvido, existe uma energia potencial gravitacional que aparece sobre os corpos. É a energia que faz com que os corpos caiam, com que a Terra atrai esse corpo. Então, quando o corpo ele se movimenta, é porque antes ele existia sobre ele a potencial gravitacional. Outra energia que existe é a energia armazenada nas molas e nos elásticos. Falamos só em molas para um princípio mais didático, né? Mas se estivermos falando, por exemplo, de estilingues, estilingue tem um elástico. E não devemos desprezar a energia potencial elástica. Bom, as outras formas, elétrica, magnética, térmica, nuclear. Então, só estou colocando isso aqui mais... enfatizando, mas algumas coisas vocês podem estar vendo mais na química, nas reações nucleares. E energia elétrica e magnetismo, isso vai ser visto bastante na frente B, né? Na apostila V4. Bom, então eu vou explicar passo a passo o que vem a ser essa energia potencial gravitacional e o que vem a ser essa energia potencial elástica. Pessoal, como eu falei, toda energia potencial gravitacional envolve um campo gravitacional. É evidente, gente, que se eu coloco um corpo na superfície da Terra, esse corpo vai estar submetido ao campo gravitacional. Se eu coloco o corpo a trilhões de quilômetros da Terra, ele não tem essa energia potencial gravitacional. Bom, e como é que podemos medir a intensidade dessa energia? Essa energia, ela vai depender de uma posição relativa a um nível de referência. Este nível de referência, por exemplo, ele pode ser o nível do mar,
Esse nível de referência, ele pode ser o chão da casa de vocês. Se vocês moram num apartamento, o nível de referência pode ser o piso. E se vocês estão no 25º andar do seu apartamento, é evidente que tudo que está nesse andar tem energia potencial gravitacional se tomarmos o chão como uma referência, como um ponto mais baixo. Bom, então essa energia potencial, ela vai depender da posição do objeto. Nesse caso, é uma altura em relação a um nível de referência. Então, gente, quando vocês estiverem falando dessa energia potencial, vocês têm que adotar um nível de referência. E essa energia potencial, ela é diretamente proporcional à altura do objeto. Bom, não vou entrar em detalhe, né, e explicar para vocês o que é essa energia potencial. Bom, ela é definida por essa expressãozinha, né? Vamos chamar de energia potencial gravitacional como M vezes G vezes H, onde M é a massa desse corpo. Essa figurinha eu peguei da apostila de vocês. O G é a aceleração gravitacional. Falando nisso, essa aceleração gravitacional vai ser bem explicada na parte de gravitação universal. E a altura H é a altura em relação ao nível de referência. Embora a altura aqui esteja com H maiúsculo, e eu tenha colocado aqui com H minúsculo, vai ser a mesma altura, é uma altura genérica. Pessoal, essa energia potencial ela varia com a altura. Normalmente, tomamos a massa e a gravidade como parâmetros constantes e a altura como um parâmetro variável. Então, essa energia potencial é uma função. É como se fosse um y, onde a altura também é o x. É o y em função do x. Isso lá da matemática, né? Bom, explicando, e aí vamos colocar as unidades aqui no sistema internacional. Pessoal, aqueles colchetezinhos eu não vou deduzi-los, então fica como tarefa de casa vocês deduzirem o joule em função da massa, em função da aceleração gravitacional, em função da altura. Bom, só explicando, então EP. A EP aqui é a energia potencial gravitacional. Bom, se eu estou falando de unidade no sistema SI, Sistema Internacional, essa energia potencial é o joule, né? M, massa do corpo. E a massa do corpo está em quilogramas. E o G, 9,8 metros por segundo ao quadrado, que pode facilmente ser arredondado para 10 metros por segundo ao quadrado. Na maioria dos exercícios usamos 10 metros por segundo ao quadrado por uma comodidade numérica. Vocês não vão ter calculadora para fazer a prova, então vocês vão ter que fazer os arredondamentos. E a H é a altura do corpo em relação ao referencial. E essa altura, se estamos trabalhando com sistema internacional, vai ser o metro. Pessoal, como eu falei para vocês, tudo vai depender do quê? Do referencial. Então, por exemplo, tudo que tiver acima desse referencial, eu vou chamar como uma altura positiva. Então, é uma energia potencial positiva. Então, vamos imaginar, por exemplo, o nível do mar. Ou, para ser mais fácil, para ser mais simples, vamos imaginar um prédio. Se vocês estão no 10º andar de um prédio e a referência é o chão, então tudo que tiver acima tem energia potencial positiva, acima do chão. Mas eu posso pensar, por exemplo, no subsolo, onde fica, por exemplo, uma garagem. O subsolo está abaixo do nível de referência. Os carros da garagem, então, vão ter o quê? Energia potencial negativa.
Por exemplo, os peixes abaixo do nível do mar, se eu colocar o nível do mar como uma referência, e o peixe está abaixo do nível do mar, energia potencial negativa. Pessoal, isso é só para uma referência, mas quando eu estiver trabalhando com intensidade, eu vou trabalhar com módulo, eu vou trabalhar como valor positivo. E, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um avião que está acima do nível do mar, ele pode, por exemplo, estar com energia potencial positiva. Então, isso aqui é só uma referência para que vocês possam se situar. Então, outra forma de energia é a energia potencial elástica. Como eu falei, ela está presente em molas ou elásticos, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, os livros e o vestibular, até o momento, só cobrou com molas. Elástico é o exemplo do bungee jumping. Bom, então vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui um sistema mecânico massa-mola. Então aqui a mola, ela está numa posição, e eu chamo essa posição de posição relaxada. Ou seja, ela não está nem comprimida e nem esticada. E aí, a partir deste momento, eu aplico uma força. Bom, a apostila de vocês está chamando aqui de uma força FD. Eu chamaria de força solicitadora, né? Vamos voltar aqui. Chamaria aqui de força solicitadora. Essa força, gente, ela vai fazer com que a nossa mola ela se estique. Só que o que acontece? Na medida que a mola ela vai se esticando, o que está acontecendo? Vai sendo cada vez mais difícil de você esticar mais e mais a mola. Por quê? Porque está aparecendo, no sentido contrário, uma força chamada força elástica, que é uma chamada força restauradora. Essa força, ela tende a fazer com que o nosso bloco volte para a posição inicial, que é a posição A, logo que eu estou cessando a ação dessa força FD, que está na apostila de vocês. Bom, mas vamos lá, vamos imaginar que da posição A, o móvel, eu estiquei até a posição B e parei aqui. Surge o aparecimento dessa força elástica. Esta força elástica, ela não é constante, a intensidade dela é tão grande quanto maior for a deformação da mola, que eu estou chamando aqui de ΔX. E aí, como é que ela aparece? Ela é uma força dependente dessa deformação da mola. Bom, e essa força elástica, ela é dada por essa expressãozinha aqui, ó. Eu chamo de Fel, que é igual a K vezes X. Pessoal, vamos lá. Vamos explicar o que significa isso. Primeiro, ΔX, gente. ΔX, olha só, é a distância da posição final, aonde a mola parou, e a posição inicial, que é de onde a mola saiu. Esse ΔX, então, é a distância entre esses pontos A e B, que também vai ser a deformação elástica da mola. O K vai ser o quê? O K vai ser a constante elástica da mola, né? E o Fel é a força elástica da mola, que também é uma força restauradora. Bom, força elástica Kx. Pessoal, aqui, gente, eu estou colocando a força elástica com valor positivo. Mas por que eu estou colocando como valor positivo? Normalmente, para a simplicidade numérica,
trabalhamos com isso em módulo. Mas na verdade, se eu estou trabalhando com referência, a gente vai sempre colocar ela como um valor negativo. Mas por que é um valor negativo? Essa força elástica, ela é uma força restauradora. Ela tende a agir no sentido contrário do movimento. Então, gente, para minha referência, eu sempre coloco os eixos coordenados como sendo positivos, né? Então, o que está para a direita é positivo e o que está para cima é positivo. Essa é a minha referência. Então, como a força elástica é uma força restauradora e ela tende a agir no sentido contrário ao deslocamento, que é o deslocamento que vai no sentido de A para B, ela é uma força que vai ter sinal negativo. Na prática, o sinal real dela é negativo, né? Pois bem, gente, matematicamente, é o Kx, ela também é uma força diretamente proporcional ao deslocamento do corpo. E o que acontece aqui, né? Ela é uma função do primeiro grau. O nosso K, ele é uma constante, gente. É a constante elástica da mola. Isso depende do material ao qual a mola é fabricada, né? Bom, por ser negativo, então vai ser uma função decrescente, como veremos lá na frente, né? Bom, mas o que é energia potencial elástica? Essa energia potencial elástica, ela vai ser energia acumulada no corpo, devido à deformação da mola. Bom, essa também é uma expressãozinha que ela é, que por enquanto eu vou passar para vocês e ela vai ser assumida sem definição, né? De novo, estamos com o mesmo exemplo, a mesma força elástica atuando, deslocamento de A para B. Se o móvel parou no ponto B, essa energia potencial elástica, que eu chamo como EPEL, ela vai ser K vezes o ΔX ao quadrado dividido por 2. O ΔX aqui, então, é o que? É a deformação da mola. K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Bom, isso aqui vai ser feito uma demonstração em breve. Essa demonstração será feita quando estivermos falando de trabalho. E para poder definir isso, temos que falar de trabalhos, temos que falar de gráficos, né? Bom, por enquanto, gravem K vezes ΔX ao quadrado sobre 2. Então você vê que ela é dependente do quadrado do deslocamento. Então isso aqui vai ser uma função do segundo grau. O K vezes ΔX negativo, que é a força elástica, função do primeiro grau. K vezes ΔX ao quadrado sobre 2, função do segundo grau, né? Só para lembrarmos, né? Então, é a segunda forma de energia potencial. Agora, gente, vamos falar de energia cinética. Bom, o que é energia cinética? Energia cinética, vimos isso aí aonde? Vimos isso lá na Física 2, quando eu falei da energia interna das moléculas, a energia cinética média das moléculas que compõem, por exemplo, um gás. Aquelas moléculas são partículas e essas partículas elas têm velocidade. Então, quando eu estou falando de energia cinética, eu sempre me refiro à energia presente em qualquer corpo que tenha movimento. Se esse corpo ele tem movimento, significa o quê? Que esse corpo ele tem o quê? Velocidade, né? Bom, e aí
como eu falei para vocês, a energia cinética lá lá no volume na frente 2, né? Na frente 2, eu falei para vocês que é mv² sobre 2, né? Essa energia cinética, então ela aparece. Essa energia cinética, gente, ela foi convertida, ou seja, ela antes era uma energia potencial, só que essa energia potencial ela foi convertida para energia cinética. Pois bem, gente, então essa aqui foi a primeira parte da nossa aula hoje, referente a trabalho e energia. Então expliquei para vocês o que é energia potencial, o que é energia cinética, e aí o que acontece? Na segunda parte da nossa aula, eu falarei para vocês sobre trabalho e sobre conservação de energia. E vamos para a segunda parte em breve. Beleza? Então aguardo vocês lá.